Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Marco Teles, do Europe Direct Madeira, está connosco esta tarde. Boa tarde, Marta. Bem-vindo. Vamos dar início à nossa conversa habitual sobre questões da União Europeia, deixando desde já o convite. Se desejar, pode interpelar-nos através do seguinte endereço: nós, europa@rtp.pt. Vamos dar início à nossa conversa focando-nos num acordo de parceria económica União Europeia-Japão, que no dia 1 de fevereiro assinalou o segundo aniversário. Qual a importância deste acordo? Exato, portanto, este acordo realmente fez agora no dia 1 de fevereiro o seu segundo aniversário. É importante, desde logo, por esta posição estratégica da União Europeia se afirmar cada vez mais à escala mundial. E, em particular, em relação a este segundo aniversário, reforçou-se, no fundo, o próprio acordo com novas 28 indicações geográficas adicionais, indicações geográficas protegidas, e, portanto, em termos práticos, as grandes alterações têm a ver, sobretudo, aqui com o comércio do vinho e de veículos. Ou seja, ao nível, por exemplo, no que toca à questão dos vinhos, o Japão irá aproximar as suas normas vinícolas às normas da União Europeia. O que quer dizer que, em termos práticos, isto significa a possibilidade de nós virmos a aumentar a exportação da União Europeia para o mercado japonês. No que toca à questão da exportação de veículos, temos aqui uma situação também nova e que me parece interessante, que é deixar de ser necessário aquilo que acabava por existir, que era uma dupla homologação, ou seja, um veículo, por exemplo, europeu, que está sujeito a um conjunto de requisitos de segurança e que depois obtinha essa homologação na União Europeia, quando chegava ao Japão, esses requisitos tinham que ser testados e verificados novamente. E o mesmo se passava dos veículos japoneses vindo para o espaço europeu. E, portanto, deixa de haver esta dupla homologação, uma vez que estão, no fundo, a aproximar-se as legislações, quer de um bloco, quer do outro. A Comissão lança hoje uma consulta pública sobre o Pacto Ecológico Europeu, sobre uma das vertentes que tem a ver com os solos. Exatamente, portanto, esta é uma questão que tem sido um bocadinho recorrente neste programa, que é nós darmos aqui a oportunidade das pessoas ou as instituições poderem manifestar e dar a sua opinião em determinadas áreas-chave, e, portanto, esta é mais uma consulta pública que a Comissão Europeia lança, e especificamente sobre a estratégia da União Europeia para os solos, que vai ser necessário para nós atingirmos, no fundo, os objetivos do Pacto Ecológico Europeu, de que aqui nós já falamos por diversas vezes. Convém relembrar que os solos são extremamente importantes, porque solos saudáveis produzem, desde logo, os nossos alimentos, as matérias-primas, purificam também a água, reduzem os riscos de inundação, dependendo naturalmente do estado em que se encontram, e armazenam enormes quantidades de carbono. Portanto, obviamente que os solos acabam por ser importantes por estas razões que aqui referi, e, portanto, com esta nova estratégia da União Europeia, pretende, sobretudo, reforçar esta proteção da fertilidade dos solos, reduzir a sua erosão e aumentar, no fundo, também a matéria orgânica dos solos, que é absolutamente fundamental. As pessoas podem participar até 27 de abril do corrente ano. Faça chegar, então, à Comissão aquilo que fazendo pensa. Chegar, no fundo, dando a sua opinião sobre esta matéria, porque realmente acaba por ser importante, sobretudo por parte de algumas instituições que estão diretamente ligadas ao setor, por exemplo, agrícola, e que são parte muito interessada nesta matéria. Será importante, naturalmente, haver essa participação e reforçar, no fundo, esta estratégia que a União Europeia vai implementar. Marco Teles, ontem assinalou-se o Dia Mundial de Luta contra o Cancro e há um plano europeu de luta contra o cancro e que talvez seja importante olharmos para ele. Sim, o plano europeu de luta contra o cancro é uma estrutura, um pilar fundamental da chamada União Europeia da Saúde, que foi apresentada recentemente pela Presidente da Comissão em novembro de 2020. E é certo que nós, obviamente, no momento presente, estamos muito mais preocupados e focados com a situação da pandemia,
Mas repare, por exemplo, a Comissão divulgava estes números em 2020, no ano passado, foram diagnosticadas com cancro quase 3 milhões de pessoas na União Europeia, 2,7 para ser mais preciso, e 1,3 milhões perderam a vida por causa desta doença. Portanto, é algo que naturalmente continua deve merecer a nossa atenção. Por outro lado, a União Europeia estima que sem uma ação decisiva, sem mudarmos aquilo que estamos a fazer, até 2035 os casos de cancro possam aumentar quase 25%, tornando-se mesmo a principal causa de morte na União Europeia. E, juntando estes dados que estou aqui a transmitir e que são naturalmente preocupantes, também temos a noção que esta pandemia que estamos agora a viver vai ter impacto a breve prazo no número da mortalidade associada aos cancros. Porquê? Desde os obstáculos que se têm colocado ao tratamento, a consultas que não se têm, porventura, sido feitas, atrasos nos processos de diagnóstico, enfim, tudo isso, obviamente, terá as suas consequências e, portanto, será, no fundo, mais um motivo acrescido de preocupação. Em relação ao Plano Europeu de Luta contra o cancro, propriamente dito, dizer-se que este plano sai agora reforçado com um conjunto de instrumentos financeiros na ordem dos 4 mil milhões de euros. Com destino já. Reservados, no fundo, para ações de luta contra o cancro e que está assente, sobretudo, em 4 domínios que são fundamentais, ou ações fundamentais, se quisermos. A parte da prevenção, portanto, não tínhamos dúvida que a parte da prevenção, sobretudo sobre aqueles que são os fatores de risco, a questão do tabaco, o consumo de álcool, a poluição ambiental, as substâncias perigosas, é uma área bastante importante e repare-se, por exemplo, define-se ao nível da prevenção um objetivo de fazer com que até 2040 haja no máximo 5% da população a consumir, por exemplo, o tabaco, portanto, a reduzir o número de utilizadores de tabaco. A outra área fundamental onde aposta este plano é na detecção precoce do cancro. Em terceiro, o diagnóstico e o tratamento. E, por último, obviamente não menos importante, a questão da melhoria da qualidade de vida, quer dos doentes, quer dos sobreviventes de cancro. Só uma nota para acabar, dizer que, juntamente com este plano, foi também apresentado, portanto, uma iniciativa chamada Ajudar as Crianças com Cancro, que tem, essencialmente, como meta garantir que as crianças tenham acesso ainda mais rápido e nas melhores condições, quer seja à fase da detecção, ao diagnóstico, ao tratamento e aos cuidados de saúde. Portanto, uma particular atenção às faixas etárias mais jovens. Marco Teles, começaram debates entre a União Europeia e a Rússia. As expectativas aqui nesta matéria não me parecem ser muito altas e prende-se, no fundo, com a visita do vice-presidente da Comissão e alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, o espanhol Josep Borrell, que irá se deslocar à Rússia, portanto, este fim de semana, estará lá, portanto, até o dia 6. E, portanto, isto é, desde 2017, é a primeira visita de um alto representante da União Europeia há já 3 anos, portanto, já lá vai algum período. E, portanto, existem muitos dossiês em cima da mesa para ser tratados e que são relativamente delicados, exatamente. Desde logo, ações da Rússia na Ucrânia e nos países vizinhos, é algo que merece, obviamente, toda a atenção e preocupação por parte da União Europeia, a importância de continuar a aplicar o acordo nuclear com o Irão, a resposta mundial e que tem que ser coordenada à pandemia do coronavírus e, naturalmente, as alterações climáticas, portanto, outra vez mais uma área sem a qual nós não podemos avançar sem o contributo também dos russos. O que também está mais em cima da mesa, se calhar ainda os temas mais quentes, que é, desde logo, a questão da detenção e condenação do opositor político, o Alexei Navalny, portanto, essa será seguramente uma questão muito sensível, tanto mais que todas as instituições e todos os altos representantes da União Europeia condenaram essa detenção feita pela Rússia. E, por outro lado, obviamente, também coloca-se em cima da mesa as preocupações da União Europeia relativamente às liberdades fundamentais e aos direitos humanos na Rússia, em geral. E, portanto, são realmente assuntos muito delicados, um conjunto de assuntos que tornam esta visita, criam aqui uma grande expectativa sobre os resultados
da visita deste alto representante. Veremos qual a abertura da Rússia. Veremos e com certeza questões. Também na próxima semana já teremos algum resultado desta situação. Vamos aproveitar os últimos minutos desta nossa conversa para a divulgação de algumas ações que podem interessar àqueles que nos escutam. A primeira tem a ver com um projeto ou uma plataforma de aprendizagem. Sim, a primeira... Act for Eco. Act for Eco. E, portanto, é mesmo ACT Agir. 4 Eco. Portanto, se procurarem na internet act4eco.eu ou actforeco.eu, entramos numa plataforma. Portanto, é uma plataforma, como a Marta referiu, é uma plataforma de aprendizagem, é gratuita, que foi desenvolvida por um consórcio constituído por 9 parceiros europeus e que, no caso português, tem a DECO como representante, como parceiro deste consórcio. E é um projeto que é financiado pelo programa Horizonte 2020. No fundo, o que é que se trata este projeto do Act for Eco? Ele aborda os temas da eficiência energética e da sustentabilidade e procura, através desta plataforma, ensinar aos utilizadores da plataforma como é que nós podemos reduzir o nosso consumo de energia. Portanto, não são apenas indicações úteis do ponto de vista de reduzir a nossa pegada ecológica, mas são sugestões que se podem, de facto, traduzir numa poupança também económica se nós adotarmos determinadas sugestões que ali surgem. E, portanto, toda a plataforma está estruturada em torno de 14 módulos formativos, selecionando ou seccionados, se quisermos, em 5 ações muito específicas, que é produzir a sua própria energia. Hoje é possível, não é? Aprender a gerir o nosso consumo de energia, melhorar a eficiência energética das nossas casas, é um elemento importante, e também esta transição ecológica que aí vem, vai muito nesse sentido, ser um consumidor inteligente e manter o uso eficiente da energia. Portanto, o fator energético é de facto muito importante e através desta plataforma tem lá de forma muito simples um conjunto de passos e de esclarecimentos às dúvidas que muitas das vezes nós temos em relação a esta matéria. Penso que o gratuito também é o ciclo de workshops online sobre direitos dos consumidores. Exatamente. A Marta tocou na palavra-chave que é gratuito. Todos podem aceder. É algo muito importante. Sem custos. E como é que surge, no fundo, este ciclo de workshops? Como sabe, surgiu recentemente a nova agenda do consumidor, que vem, no fundo, reforçar o papel que a União Europeia tem vindo a desenvolver nos últimos anos, no sentido de assegurar um conjunto de políticas e regras que, de facto, deem alguma proteção ao consumidor europeu e, portanto, a rede Europe Direct de Portugal, portanto, uma rede constituída por 15 centros, dos quais o Europe Direct Madeira também faz parte. Esta rede de centros, juntamente com o Centro Europeu do Consumidor, fez aqui uma parceria, no fundo, e organizou um conjunto de 5 webinars, 5 workshops online, relacionados com os direitos do consumidor e que focam 5 aspectos essenciais, que alguns deles, compreendo, se calhar atendendo à conjuntura, de momento podem não ser os mais relevantes, mas também vamos pensar e acreditar, sermos positivos, que esta situação obviamente não vai durar para sempre. Já aconteceu. O primeiro já aconteceu, como disse bem, precisamente aconteceu ontem, quinta-feira, dia 4, e tinha como tema algo, curiosamente aqui para a região até extremamente pertinente. Chamava-se Fiquei em Terra, o que devo fazer? Portanto, aquelas situações muito usuais de problemas que os consumidores têm com as companhias aéreas e que às vezes até são de fácil resolução, mas por desconhecimento nós não conseguimos ver a nossa situação resolvida. Temos depois, no dia 11 de fevereiro, portanto, já na próxima semana, um workshop que tem esta temática. Reservei online um pacote de férias e alojamento turístico. O que é que eu preciso de saber? Portanto, que cuidados, que precauções eu devo ter em relação a esta matéria? Isto parece-me importante, até porque já se começa, pensando um pouco na alguma retoma que venha a acontecer para o verão, para o segundo semestre de 2021, começa-se a falar um bocadinho nesta matéria e, portanto, aliás, muitas companhias, empresas começam já a comercializar produtos atrativos, um pouco antecipando a retoma e, portanto, é algo que se pode estar atento. Terceiro workshop, 4 de março,
chama-se Comprei Online e Correu Mal, e agora? Parece muito pertinente porque, como a Marta bem sabe, o comércio online cresceu de uma forma muito expressiva realmente nos últimos tempos e continuará a fazê-lo, e até acredito que quando nós voltarmos ao que éramos, e nunca será exatamente o que era, com certeza estes hábitos de compras online vão permanecer e, portanto, realmente aqui alguma alteração acabará por acontecer junto ao consumidor. Portanto, saber os seus direitos nas compras online fundamental. 8 de Abril, uma questão específica das rentacar, a pensar nas viagens, rentacar, cuidados a ter, e terminamos este ciclo no dia 29 de Abril com um workshop chamado Quero Reclamar e o que devo fazer. Nós todos temos direito a reclamar, temos, infelizmente, muitas vezes razão para reclamar, seja do que for, mas não sabemos como fazê-lo. Ou reclamamos a quem não devemos e, portanto, o nosso problema acaba por não ficar resolvido. Mantém-se. Portanto, apenas dizer que todas estas ações ocorrem sempre entre as 14h30 e as 15h30, têm curta duração, 1 hora, são promovidas por juristas do Centro Europeu do Consumidor e, portanto, as inscrições são gratuitas, mas subentende-se de facto que há aqui um registro obrigatório online e, portanto, basta procurar ciclo de workshops online Direitos do Consumidor ou entrar na página do Europe Direct Madeira ou nas nossas redes sociais, que está lá a publicidade deste ciclo de eventos e para os quais nós gostaríamos que muitas pessoas aderissem, como é óbvio. Deixamos então esse convite, participe. Marco Teles, obrigada pela participação uma vez mais. Obrigado eu, bom fim de semana. Obrigada, bom fim de semana.